Fala pessoal, nós estamos começando mais um Como Maria. É um podcast voltado à palavra de Deus, à palavra do Senhor, aonde nós damos espaço, damos lugar realmente para ouvir o que ele tem a nos dizer e gerar um contexto em cima disso, das vivências, experiências que nós trazemos nos nossos dias para compartilhar com vocês. E é claro que no decorrer de todas as nossas temporadas nós vamos buscar trazer bons convidados para rolar papos incríveis, bem edificantes também, para cada vez mais nós falarmos de Deus. E hoje eu tenho ninguém menos do que a minha digníssima esposa, a Miss Lena. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Como Maria e compartilhar com você, Dinho, a palavra de Deus. E o que a gente tem para hoje? Perfeito. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um nome na Bíblia que nem sempre é falado. Só que ele tem grande importância na nossa vida, tá? E aqui, gente, o papo não é para pregação, tá? Não é para falar realmente na sua vida do que Deus tem para você, mas muitas das vezes o que Deus fez na nossa vida, ou através dela, ou de conceitos e contextos que a gente criou na nossa vida, que pode sim ser relevante para você, mas claro, pautado nos princípios milenares, os princípios da Bíblia. Tá bom? E eu já queria falar com você um pouquinho de Neemias. E para isso, papo bem tranquilo, aonde eu quero falar um pouquinho, ler o texto e depois entrar nesse personagem tão importante, que não é o Neemias, mas que ele tem muita relevância também dentro dessa história. Pode ser assim, mim? Pode, com certeza. Então aqui no livro de Neemias, capítulo 1, tá? Primeira página de Neemias, vamos fazer a oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e os que restaram no cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Bom, aqui a gente vê Neemias em sua oração, querendo, buscando entender o que aconteceu com Jerusalém ali, A gente sabe que Jerusalém foi invadida, Mas vamos seguir aqui. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E eu disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, com grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que amam e observam os teus mandamentos. Só até aqui, tá? Que eu queria... Qual que é um personagem que eu queria passar hoje, que Deus já falou muito na minha vida através dele? É o Anani, Porque a história de Neemias, para quem conhece, ela fala muito de como Neemias, foi tocado pelo Senhor, pela aflição que sucedia ali em Jerusalém, e foi ali acudir aquele povo, e todo mundo sabe a história onde ele foi reconstruir as muralhas de Jerusalém. Teve vários obstáculos de povos vizinhos ali que não queriam que ele reconstruísse aquele muro. Tudo isso direcionado pelo Senhor, e ele teve grande apoio em toda a sua trajetória. Mas, para existir um Neemias, teve que ter um Anani. E muitas das vezes a gente desconsidera a responsabilidade e a importância do Anani na nossa vida. E o Anani, ele veio trazer essa mensagem para Neemias, ele veio até Neemias com esse tom de: Neemias, você sabe o que está acontecendo com o povo? Em nenhum momento, por mais que ele estava aflito, sofrendo em Jerusalém, ele não veio para Neemias: pô, Neemias, você está aqui no palácio real, comendo do bom e do melhor, enquanto o nosso povo sofre lá em Jerusalém. Ele não murmurou, pelo contrário, ele veio fazer uma visita, para Neemias, e a partir dali contar o que o povo estava passando. Deixa eu ver se o Neemias consegue me ajudar. E aqui a gente tem 2 pontos muito importantes. A importância de não se vitimizar.
é fundamental a gente não se vitimizar, né? A gente construir realmente coisas que vão edificar, né? Por mais que muitas das vezes a gente está numa situação ruim, você se colocar no lugar de vítima não vai te fazer sair daquela situação, né? E aí muitas vezes também colocar o orgulho de lado, que seria esse segundo ponto, né? Anani, ele deixou todo o orgulho dele, por mais que ele estava numa situação ruim, foi até o seu irmão Neemias contar o que estava acontecendo, mas não murmurar, mas não confrontar. Realmente pedir um auxílio, uma ajuda, entender ali como ele poderia auxiliar. Então, isso foi de grande valia na minha vida. Porque quantas das vezes o problema não era o outro, o problema era o meu erro, e através do meu erro, eu culpava o outro, ou eu julgava o outro que não estava na mesma situação. Então, saber entender o nosso lugar, da onde nós estamos saindo e para onde estamos indo, vai ter uma grande diferença no resultado. Isso eu aprendi muito com essa passagem. E indo um pouco mais profundo em Anani, Anani ele foi até Neemias. Ele colocou o orgulho de lado. E quantas das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho para poder pedir perdão, pedir desculpa, para sair de uma situação errônea, ou até mesmo para aproximar alguém que estava longe. Quantas das vezes a gente afasta pessoas que nós amamos, confrontamos e o nosso orgulho não permite. E no fundo a gente sabe que um pedido de perdão mudaria tudo, né? E isso foge um pouquinho da comunicação, mas ela tem uma relação direta com Anani. Ele deixou o orgulho de lado dele e foi até Neemias. E muitas das vezes, se Deus mostrou para você, é porque é para você fazer. Nós temos muitas pessoas, e eu sempre confronto essas pessoas quando eu as vejo, que elas conseguem mostrar tudo que está errado. Olha, isso aqui está errado, isso está errado, aquilo está errado. Mas ela não consegue mudar. Ela consegue ver que o celular está em pé, mas ao invés dela pegar o celular e resolver este problema, ela fala, olha, tá vendo? Tem que arrumar. E então, esse senso de Anani de ir até Neemias foi esse ato, né? Deixa eu comunicar a ele. E o ato de Neemias de deixa eu ir lá resolver isso. Mesmo sendo um eunuco. Ele tirou força da onde não tinha, de um Deus vivo, né, que deu direcionamento, deu aparato. E quando Deus promove, ele é fiel para seguir. E a gente vê isso muito evidente nesse caso. Mas eu quero que você comente um pouco também, Mi, dessa história. Se você já sentiu que isso agregou de alguma forma na sua vida. Eu vejo que a Nani, são dois pontos principais que eu vejo aí. E um deles é que a Nani, ele não... Porque muitas vezes na nossa vida existem problemas reais e existem problemas que nós criamos na nossa cabeça. Ele soube diferenciar o que era um problema real. Ele tinha ali um problema real que era... Ele tinha um problema real que era os muros de Jerusalém, os inimigos atacando, afrontando. Aquilo era um problema real. E um problema imaginário seria ele pensar, Neemias está na vida boa, no palácio, enquanto o povo está aqui todo sofrendo. Que muitas vezes a gente causa problemas, vê a situação não como ela é. Então fala, não, eu estou aqui, Neemias está lá no palácio, então... Não, ele soube ter maturidade de entender a situação e levou para Neemias, como você disse, não como uma afronta, não como algo ruim. Só foi compartilhar com ele a situação que eles estavam vivendo. Então, acho que o principal é você entender o problema como ele é. E entender a solução que você pode ter em relação àquele problema, que foi até o que o próprio Neemias fez. Ele sentou, chorou por 3 dias, mas ele entendeu o que eu posso fazer em relação a isso. Então, por alguns dias, né, ele sentou e chorou. Então, assim, se a gente não olhar com um olhar realmente
um olhar realmente do que é o problema, o que eu estou passando, qual é a situação real, a gente começa a pôr coisas aonde não existe e não encontra solução. E outro ponto que eu vejo que é o principal é ambos, tanto a Nani quanto Neemias, não forem indiferentes. Porque a Nani poderia, vou fugir, Israel que fique lá. É mais fácil. Às vezes você se livrar por um e você vai viver uma nova vida longe dali. E Neemias estava na vida dele, razoavelmente tranquila. Então, eles não foram indiferentes. Então, muitas vezes, também na nossa vida, a gente não pode ser indiferente aos problemas. O equilíbrio de, às vezes, não dar tanta importância a problemas que não têm importância, mas quando é um problema real, você não pode ser indiferente. Você tem que fazer o que é preciso, ir para cima e fazer acontecer da maneira que tem que ser feita. Eu vejo muito... Esses dois pontos me chamaram muita atenção nessa história deles. Não, eu vejo isso também, tanto em Anani quanto em Neemias, e é até uma coisa que fica pra gente refletir, né? Quantas vezes a gente é indiferente com o problema do outro? Quantas vezes a gente prioriza a si mesmo e não o outro, né? E isso vale pra tudo. Vale desde o seu cônjuge, desde a sua família, até o seu time, tudo. Quando nós priorizamos a nós, a gente deixa de ver o todo, né? A gente só consegue olhar para aquele pontinho preto. Então, esse ponto que você falou é bem relevante. E é um equilíbrio também, né? Porque às vezes quando você olha muito para o todo e não olha para si é ruim. Mas tem momentos que você tem que deixar de olhar para si e olhar para o todo. Então isso eu acredito que é maturidade. E onde sabe? achar o feeling disso? Como você saber quando eu tô mais para lá, mais para cá? Como você faz isso na sua vida? Eu acredito que o meio, o meio de tudo isso é quando você aprende a enxergar o problema como não ver problema onde não tem problema, sabe? Isso é um aprendizado que eu estou tentando ainda trabalhar muito em mim, que é um aprendizado recente que eu tive, que é o que é problema real e o que eu tenho inventado. Então, tem problemas que quando você enxerga um problema real, seja seu ou seja do outro, você vai fazer alguma coisa. Você vai entender que é o momento de você não se priorizar e priorizar o todo. Ou quando é um problema real seu, você entende que agora é momento de eu me priorizar. O que os outros estão falando que é necessário não é tão real assim. O real que eu preciso nesse momento é me dar atenção e ser, entre aspas, ali um pouquinho, olhar para você e às vezes não olhar para o todo. E você tem um filtro para isso, onde você consegue discernir, olha, isso é real. Você tem alguns checkpoints que você usa no seu dia? Tipo, olha, isso aqui é real, isso aqui não é real, isso aqui eu posso priorizar lá, eu devo priorizar aqui, ou não? Não, digamos, checkpoints, mas realmente é o parar, pensar e refletir um pouco. É real, é imaginar, são coisas que eu estou inventando, é sentimento. É você não agir por impulso, né? Porque eu acho que o que mata é você agir por impulso. Então, assim, Neemias, ele parou um pouco. Ele não foi tipo, não vou fazer nada ou vou fazer alguma coisa. Ele parou, ele sentiu, porque muitas vezes alguma coisa vai acontecer na nossa vida, a gente vai sentir, porque é impossível, tem coisas que a gente sente, mas você vai imaginar, esse sentimento, ele é real ou ele é fruto de alguma coisa que eu imaginei, ou eu dei força demais para algo que não é real. Então ele parou, ele chorou, ele sentiu e ele falou: não, é por aqui que eu vou. Então eu acredito que é muito disso. Então eu acredito que é não agir por impulso. Eu acredito que mais que tudo é O primordial. impulso, muitas das vezes, ele atrapalha, né? Quase todas as vezes o impulso ele vai atrapalhar a sua tomada de decisão. Tem uma frase, cara, a audiência me corrige depois, deixa nos comentários aí se eu estiver errado. E aproveitando o gancho, só para mim não perder, já se inscreve, deixa o like e compartilha. Se esse conteúdo for importante, relevante para você, compartilha com outra pessoa que pode tirar algum conceito, algum aprendizado desse conteúdo. Tá? Mas tem um ditado que fala que você nunca deve tomar decisão quando você está muito alegre e nem muito triste. É.
Porque são os dois extremos aonde a sua razão está praticamente inutilizada ali, né? Você não consegue discernir, né? A Bíblia também fala isso, eu não vou lembrar agora, tá, gente? Eu não sou... também não vou me aprofundar numa coisa que eu não vou saber passar com mais detalhes. Mas, com certeza, estudar e avaliar é uma tratativa muito boa de seguir. Mas, como fazer isso? Como você tem feito para, no seu momento, no seu ápice ali, onde você gera o impulso, como você tem freado os impulsos da sua vida? Os seus impulsos emocionais, as suas travas, colocado travas no seu, na ira, na raiva, na alegria, na tristeza? Eu acredito que a construção do ser humano, o se moldar por dentro, ele é principalmente feito quando a gente leva para Deus também e pede ajuda, sabe? Como você disse, o saber pedir ajuda, o saber falar, tipo, você pode usar a psicologia, você pode usar técnicas, você pode usar checkpoints, mas tem coisa dentro de nós que é Deus. Não adianta que se não for Deus tocar ali e você ser realmente um vaso de barro na mão do oleiro, é você se propor a mudança, é você reconhecer. Então, o primeiro ponto é você reconhecer que você excede naquilo. E pedir ajuda. E passar a pensar mais sobre as suas atitudes. Pensar mais sobre fazer as coisas menos no automático e pensando realmente o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo e pedindo o direcionamento de Deus sempre é a chave para a mudança. No meu dia a dia, como eu disse, eu tenho trabalhado isso em mim. Porque muitas vezes eu era uma pessoa que eu problematizava, às vezes onde não tinha tantos problemas. Então, é como se você se desespera por coisas que ainda não existem. E a Bíblia, ela fala que cada dia tem o seu mal. Então, a gente sofrer por antecipação é ruim. Então, você já tem o problema de hoje. Hoje eu tenho um problema real. Eu vou resolver o problema de hoje. Eu me preocupar por algo por antecipação, ele é ruim. Então, assim, o que eu vejo eles tinham um problema real. E eles agiram em cima desse problema real. E eles foram, até mesmo na construção do muro, conforme a gente vai vendo que todos os dias era um problema diferente. E uma coisa na passagem de Neemias que me chama muita atenção é que quando... Ai, me fugiu o nome deles, mas os inimigos vinham afrontar ele... Sanbalat vinha afrontar ele falava, não posso dar atenção, eu estou preocupado com a construção do muro. E ele não dava atenção. Então, você está preocupado realmente com a sua vida e com o seu propósito. É você saber o que te move, é o que você está fazendo ali, sabe? Você sabia que você passa nesse ponto, eu acho que nosso foco hoje seria no Anani, mas abrindo um ponto ali, Jesus Cristo também fez isso, né? Jesus Cristo, ele quando foram questionar ele falou que a fome dele, né, naquela passagem da mulher samaritana, que a fome dele também tinha sido saciada, né? Quando ele falou a palavra de Deus. Ele veio na Terra para cumprir a palavra de Deus, e até quando ele foi testado no deserto, ele fala, né? Que nem só de pão e água viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então eu creio muito nisso, que muitas das vezes a gente não pode nunca negligenciar o que é importante com o que é urgente. Uhum. Né? E a gente vê os heróis da fé fazendo isso com maestria, né? Abdicando, abrindo mão de tudo para falar de Deus e compartilhar a palavra. E esses tempos atrás, encaixando com isso, né? Que a nossa fome ela tem que estar na palavra, que eu acho que é um pouco do que você quis passar, né? Na palavra, na obra, né?
Que no caso de Neemias ele estava empenhado na obra que Deus designou para ele. Necessariamente a obra seria no propósito. Aquele era o momento que ele tinha, essa era a proposta dele. Então, muitas vezes, o propósito da pessoa, naquele momento, seja uma transformação pessoal, seja a solução de um problema real. Então, ela saber que ela está focada na solução daquele problema. Então, tipo, não deixar coisas externas ou sentimentos atrapalharem o que ela tem por resolver, sabe? E por objetivo ali, por né? Objetivo. Tal. Não, é justamente isso que eu acho que era o ponto que eu queria passar. É que quando a gente negligencia e prioriza o que é urgente e troca pelo que é importante, eu acredito muito que a gente acaba ferindo a si mesmo. Porque nós somos um ser triuno, né? Acredito muito nisso, corpo, alma e espírito. E a partir disso, a gente também se distancia do espírito. Uhum. Então, é muito importante a gente seguir a obra, seja ela qual for, porque nem todo mundo dentro do corpo da igreja foi feito para ser braço, nem corpo, nem rosto, né? Perdão, nem rosto, nem perna. Mas cada um é um membro, cada um tem um objetivo e juntos nós formamos o corpo de Cristo, né? Então requer uma maturidade para entender isso. Não adianta eu falar que para mim, para eu, no caso, fazer o que eu faço hoje, que é empreender, faz parte do propósito que Deus colocou na minha vida. E tudo isso, esse propósito, você não pode deixar de se perder. Muitas vezes, igual a Nani. A Nani, ele tinha um propósito na vida dele. E automaticamente Neemias. E a gente não pode se perder do propósito. Eu acho que isso é mais que tudo uma lição para a vida. Você acha que os dois propósitos, eles tinham... É lógico, não vamos comparar, né, no efeito comparativo, mas qual que era a importância do propósito dos dois? Porque se você pegar em questão de benfeitoria, Neemias, ele foi uau, né? Ele saiu ali, ele conseguiu permissão do rei para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Só que o propósito de Anani de levar a palavra, ela também é muito relevante, né? Porque foi um pouco do que Pedro fez, né? João Batista. Eu pensei né? nele também. Ele veio para abrir passagem, né? Ele veio para anunciar a vinda. E eu acredito que foi muito esse o papel do Anani. E é um pouco da nossa obrigação hoje também, né? De anunciar que as portas estão se fechando. Que tudo isso que você está vendo acontecer lá fora não é coincidência. As coisas elas estão acontecendo, os tempos estão se abreviando. Diversas profecias bíblicas estão se realizando. E o papel de Anani, ele foi primordial, porque sem ele, Neemias nunca saberia, ou saberia não da maneira que foi levado. Então, ele foi um porta-voz do propósito. Então, ele que levou exatamente como estava acontecendo e o que estava acontecendo ali. E ele foi um papel totalmente importante nessa passagem. E uma coisa que essa semana uma pessoa falou com a gente, né, sobre é ruim o julgamento e tudo isso, concordo, mas muitas vezes quando a gente vê, por exemplo, a gente vê esse mundo se perdendo, tantas coisas acontecendo e o fim tão próximo, e se a gente se abstém e fala, não, cada um que vive a sua vida, que eles que o mundo que acabe logo, eu vou garantir a minha salvação e não importa os outros, que se percam todos, ou que não se percam todos, mas cada um faça da sua vida o que queira. Isso é uma indiferença. Então, se Anani ele tivesse se portado com essa indiferença, ele não teria tomado uma atitude em prol de todos, ele teria pensado só nele. E isso na nossa fé cristã é muito importante, porque a gente pode salvar só a nós mesmos, mas ou então a gente pode se salvar e dar passagem e oportunidade para que outras pessoas também sejam salvas.
Então, é quando nós não somos indiferentes ao que está acontecendo no mundo. É quando nós não somos indiferentes por tudo isso. E não é. E se criou muito uma coisa ruim, um pensamento ruim de que eu não vou. É julgamento. Se eu falar que certa coisa é errada, é um julgamento. Ou não vou tomar posição sobre certas coisas. E para mim, assim, eu acho que isso é uma linha muito tênue, porque entre, por exemplo, que foi o que eu até falei para essa pessoa, que não é julgar muitas vezes, é porque você realmente tá errado aquilo, sabe? Realmente aquilo é uma atitude errada e que vai contra os preceitos bíblicos e que realmente precisa, muitas vezes, os olhos serem abertos para as vidas serem transformadas. Então, ou seja, a palavra da verdade, ela tem que ser pregada, ela tem que ser falada, ela não pode morrer, e não em tom de julgamento condenatório às pessoas, mas em tom de livramento. Existe uma diferença muito grande. Então, eu acredito que isso, não ser indiferente às dores das pessoas, ao que está acontecendo e realmente falar o que tem que ser portador da mensagem. Cara, perfeito. A gente tá caminhando aqui pro final, porque senão esse papo aqui ele vai fluindo e a gente vai realmente falando muito do que a gente tem vivido, da experiência com Deus. Mas só pra gente finalizar esse assunto, eu concordo, eu acredito que a gente tem que muitas das vezes alertar, né? E até induzir a pessoa a sair do pecado que ela tá. Mas o que eu te pergunto? Quem que convence do pecado? É Deus, mas através da pregação da verdade. Exato. Só que eu acredito que, na verdade, quem que, biblicamente, né? Se a gente É o for para Espírito Bíblia, Santo, é o né, que Espírito convence. Santo que Aham. convence do pecado, né? E o nosso papel ele é de testemunhas. Sim. E a própria Bíblia dá embasamento para que, se o seu irmão estiver errando, você oriente, né, ele. E isso hoje gera um cancelamento absurdo. Porque quando você vai sinalizar o seu irmão de algo que está na Bíblia, para um evangélico que, na teoria, era para crer nas Escrituras, ele conflita e cita muito, né? Com a mesma força que julgas, também será julgados. É isso, eu creio que isso intimidou muitas pessoas de realmente falarem, de falarem a verdade, porque por causa disso, por causa desse pensamento que gera Mas essa muito disso, eu contraditório. acredito também Verdade. que porque o evangelho não tem a mesma maestria, jamais vai ter a mesma maestria que Jesus teve no sermão dele. Se bem que Jesus, se você pegar alguns sermãos dele, que nem o da montanha, ou até mesmo aqui, Deus dando, eu estou aqui na passagem de Jó, Deus dando o sermão em Jó, ele foi bem preciso, bem objetivo, né? Mas o que eu vejo hoje, uma igreja que tem medo de falar, muitas das vezes, e quando fala, é cancelada. E aí, Ou por quando conta fala, disso... fala de pessoas, não da palavra, né? Porque a gente tá para falar da palavra, É, não de pessoas, né? Eu não, acho. total. Mas, assim, eu creio que quando sinalizar sobre o argueiro não resolve, a Bíblia, ela também dá outro direcionamento pra gente. E esse daqui eu acredito que a igreja deixou durante um bom tempo de fazer, só que a gente está tendo o avivamento, né? E é preciso, tá? O avivamento, ele é bíblico. Então, quando você vê o volume de pessoas que buscam a Deus, falam de Deus nos finais do tempo, que eu acredito muito que a gente está caminhando para os finais dos tempos, isso é bíblico. A igreja ela precisa ser avivada antes da vinda do anticristo. Tá? Então isso não é mera coincidência, e agora a gente fala de igreja, tá tudo no hype. Não é? Diz que no final dos tempos vai ter fome da palavra de Deus. Só que tem um problema, a palavra ela também vai ser distorcida. E a gente já vê cidades, países restringindo o uso da Bíblia e também desconfigurando ela, né? Querendo reinventar algo que foi feito com inspiração divina, né? Falando que ela está desatualizada. Jamais. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né?
Mas eu acredito que é um pouco disso. E o que que a Bíblia fala que a gente pode fazer? Orar, né? Se você está falando com seu irmão, se você está falando com um ente, amigo, e ele não está te dando ouvido, o evangelho não é um evangelho de confronto. Ele é um evangelho de paz, de amor. Então, se essa palavra não conseguir ser levada num tom de harmonia que traga a pessoa para perto, não seja você a restringir a passagem dela, porque você vai ter que dar conta dessa vida no dia do juízo. Todas as pessoas que você ajudou a converter e todas as pessoas que você ajudou a se desviar. É você entender o momento certo de parar de falar também, né? E orar. E orar. E começar a orar. A Confia. ferramenta mais importante que o evangelho, o evangelista, o missionário, o crente tem, seja ele de qualquer dominação, é a oração. Principal arma. Não é? E hoje, às vezes, a gente não tem orado. A igreja deixou de orar. Ora cada vez menos, né? Isso. E a oração, ela é que é até um pouquinho o tema do que a gente vai falar no próximo episódio, mas dando uma palhinha aqui, que a oração ela é uma arma principal para você alcançar tudo na sua vida, mas ela precisa ser feita da maneira correta. Perfeito. E com isso, a gente vai se encerrando aqui mais um episódio do Como Maria. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilha com a gente as vivências, as passagens e os versículos que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no canal. Vai ser um prazer estar compartilhando com vocês esse momento. Esse momento não é de pregação, é um momento de partilha. Então, muito pelo contrário, a conversa ela não termina aqui, ela começa agora, onde você vai ter espaço para falar no seu comentário o que você acredita, o que você discorda, e a gente trazer em outros episódios aqui para vocês mais desse assunto. Se inscreve no canal novamente, vou deixar esse lembrete, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam saber que esse podcast existe. E não é isso, Mi? Qual que é o nosso arroba? O nosso arroba é Como Maria, melhor parte. Sei que tá um pouquinho grande, mas é esse aí. Você encontra aqui na tela, você vai ver certinho como que tá. A gente tá no Instagram, tá? Nas redes sociais. Perfeito. Então, até a próxima e tchau! Tchau, tchau, pessoal.